Fala galera do Médio Militar, professora Paula Black, aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O módulo que nós vamos tratar hoje é o módulo 5, que vai falar sobre pronomes. Essa classe gramatical é muito extensa, então já adianto que essa aula é uma aula um pouco mais extensa, um pouco mais demorada, porque é preciso que a gente analise os detalhes dessa classe gramatical. Então, fiquem atentos. Se for necessário, vai pausando esse vídeo para fazer as anotações, porque essa aula é muito importante, porque essa classe gramatical cai muitíssimo nas provas de concurso. Então, bora lá. Eu separei aqui uma aulinha para gente. Então, vamos aqui. Deixa eu projetar do início. Tá aí. Pronome, médio militar, português, módulo 5, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa é a definição. Pronome é a palavra que é usada no lugar de um nome, ou seja, de um substantivo, ou a ele se refere. Então, eu tenho o pronome, ele serve para substituir um substantivo ou para acompanhá-lo, tá? Ou qualificando ou, determinando de alguma forma. Então, é importante a gente perceber que existem pronomes que podem ser chamados de pronomes substantivos, que são aqueles que vão ocupar o lugar de um substantivo em uma oração. E há aqueles pronomes que são chamados de pronomes adjetivos, pois eles vão ocupar, vão acompanhar, ou seja, funcionar como uma espécie de determinante, de qualificador de um substantivo. Ok? Então, o pronome acompanha ou substitui um nome. Quando acompanha, a gente chama de pronome adjetivo. Quando substitui, chamamos de pronome substantivo. Então, os exemplos aí, né? A moça era muito bonita. E aí eu tenho o pronome pessoal do caso reto. Percebam que esse pronome pessoal do caso reto, ele substitui o nome. Então, ele é chamado de pronome substantivo. Ela morava nos meus sonhos. Então, eu tenho aí o pronome ela, referindo-se ao substantivo moça, substituindo, no caso, esse substantivo. A moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Então, aí eu tenho um pronome fazendo referência a um substantivo. Essa moça morava nos meus sonhos. O pronome aí está acompanhando o substantivo, qualificando esse substantivo, funcionando como uma espécie de adjetivo. A esse pronome a gente chama de pronome adjetivo. Em termos morfológicos, acompanhe aqui comigo. Em termos morfológicos, o pronome é muito parecido com toda classe variável, os substantivos, os artigos, os numerais e os adjetivos. Ele vai apresentar, por isso, uma flexão de gênero, masculino e feminino, e também uma flexão de número, plural e singular, sempre acompanhando a referência ao substantivo a que ele acompanha ou substitui. Então, se eu tenho um substantivo feminino no singular, o pronome que vai substituir esse substantivo vai também estar no feminino singular. Se eu tenho um pronome, se eu tenho um substantivo, melhor dizendo, no masculino plural, e eu quero acompanhar esse substantivo de um pronome, esse pronome vai concordar em gênero e número com esse substantivo. Vamos continuar aqui a leitura. Assim, espera-se que a referência através do pronome seja coerente em termos de gênero e de número, o fenômeno chamado de concordância. Você vai ter essa aula de concordância nominal um pouquinho mais à frente nos módulos, tá? Então, não fique preocupado aqui como é que se faz essas concordâncias. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que a concordância nominal se dá entre o substantivo e seus determinantes, e estando esse substantivo no masculino e no feminino, no plural singular, os seus determinantes vão concordar com esse substantivo. Com seu objeto, com o seu objeto, mesmo quando este se apresenta ausente no enunciado. Eu coloquei aqui alguns exemplos, veja lá. Fala-se de Roberta. Ela, falando de Roberta, ela quer participar do desfile
da nossa escola neste ano. Então, primeiro, eu tenho aí a referência ausente, né? Eu tenho o pronome pessoal do caso reto referindo-se a esse termo Roberta, que é feminino singular. Então, o pronome vai estar no feminino singular. Percebam que, logo em seguida, em destaque, eu tenho o pronome possessivo nossa, concordando com o substantivo escola, que também está no feminino e no singular. E o pronome demonstrativo neste, que está no masculino singular, pois está concordando com o seu substantivo ano. Beleza? Então, eu tenho aí, né, uma basezinha para você de concordância entre pronome e o substantivo. Quais são os tipos de substantivos que veremos nessa aula? Por isso que eu falei que essa aula é bem extensa, porque os pronomes se subdividem em algumas categorias, tá? Os pronomes pessoais, tá? E dentro dos pronomes pessoais, veremos os pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e de tratamento, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. É uma classe bem grande. Então, fica calmo que a gente vai ver com detalhes cada uma dessas categorias. Para começar, falaremos dos pronomes pessoais. São aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Black, o que são pessoas do discurso? Não me lembro dessa parte. Pessoas do discurso são aquelas pessoas envolvidas na dinâmica comunicativa. Então, eu tenho 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa, que é quem fala, a segunda pessoa, que é com quem se fala, e a terceira pessoa, que é sobre quem se fala. Então, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, eu, tu e ele, no caso dos pronomes pessoais do caso reto, nós, vós e eles, tendo aí as pessoas, as primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Então, a gente vai ver com detalhes cada uma delas. Então, a primeira coisa que eu quero que você lembre é que os pronomes pessoais fazem referência às pessoas do discurso, por isso o nome. Então, tenham aí. Acompanhe aí comigo. Quem fala ou escreve assume o pronome eu ou nós. Usa-se os pronomes tu e vós, você ou você no informal, para designar a quem se dirige, com quem se fala. Ele e ela e os plurais para fazer referência à pessoa sobre quem se fala, ok? Então, eu tenho aí os pronomes pessoais. Eles vão variar sempre, como, né, toda classe é variável, eles vão variar de acordo, né, com as posições que ocupam dentro das orações e as funções que eles exercem. Então, temos aí as pessoas do discurso, os pronomes pessoais do caso reto, e nessa partezinha a gente vai falar um pouquinho sobre a morfossintaxe dos pronomes. O que é isso? É a classe gramatical e as funções que essas classes gramaticais, função ou funções, que essa classe gramatical pode exercer dentro de uma oração. Então, o pronome pessoal do caso reto, ele vai, né, exercer numa sentença, numa oração, a função de núcleo do sujeito ou de predicativo do sujeito. Então, nós lhe ofertamos as flores. Percebam que eu tenho aí o pronome pessoal do caso reto funcionando como sujeito dessa oração, ocupando essa posição principal. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera. Foi. Primeira pessoa do singular é o eu, a segunda, tu, terceira, ele e ela, lembrando que nas formas, uma linguagem informal, você e você também ocupa essa posição de terceira pessoa. Primeira do plural, nós, segunda do plural, vós, e a terceira do plural, eles e elas. Ok? Então, pronome pessoal do caso reto, qual é a função sintática que ele exerce? Funções: núcleo do predicativo do sujeito ou funcionando aí como sujeito da oração. Existem, né, 3 pessoas do discurso, 3 no singular, 3 no plural.
Os pronomes pessoais oblíquos, por sua vez, eles vão exercer a função de núcleos do objeto, ok? Ou seja, dos complementos verbais, e também podem funcionar como complementos nominais. Veja aí, ofertaram-nos flores. Quem oferta, oferta algo a alguém. Esse nos ocupa a posição de objeto indireto. Logo, só pode ser ocupada essa posição por um pronome oblíquo, seja átono ou tônico, tá? Os pronomes oblíquos, né, átonos, normalmente ocupam aí a posição de objeto direto. Os átonos ocupam a função de objeto direto e indireto, a depender do pronome átono. Mas os pronomes tônicos normalmente ocupam as posições de objetos indiretos. É interessante também anotar essa dica, porque às vezes facilita na hora de classificar sintaticamente determinados pronomes. Os pronomes oblíquos sofrem variação de acordo com a acentuação tônica, sendo átonos ou tônicos, né? Os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Os pronomes átonos não são, né, precedidos de preposição. Normalmente, eles não vão ser precedidos de preposição. E aí, né, ocupando normalmente uma posição de objeto direto. Os pronomes, né, vamos aqui um fato importante sobre alguns pronomes. O pronome lhe é o único pronome oblíquo átono que já apresenta uma forma contraída, tá? Uma união entre o, a e a preposição para. Por acompanhar diretamente a preposição, o pronome lhe exerce função de objeto indireto nas orações. Ele é um pronome átono que vai exercer a função de objeto indireto. Os pronomes me, te, se, nos e vos podem tanto ser objetos diretos quanto indiretos. E o, a, os, as e as suas variantes, né, diante de sílaba nasal, no, na, nos, nas, diante de rs ou z, lo, lá, los, las, esses pronomes, eles exclusivamente exercem a função de objeto direto, ok? Então, acompanhando verbos transitivos diretos. É importante também dar uma atenção, uma anotação nessas dicas, porque é bem importante. Então, ler, objeto indireto. Me, te, se, nos e vos, vou ter que olhar o verbo. Se é direto, se é indireto. E o, a, os, as e suas variações, sempre objetos diretos. Os pronomes, a dica tá aí, já estava no slide seguinte, né? Já estava adiantando a aula. Os pronomes o, a, os, as, eles sofrem algumas variações de acordo com os verbos que eles acompanham. Se esses verbos terminarem em R, S ou Z, a variação, né? Haverá uma mudança, né, na estrutura desses pronomes e eles passarão a figurar como lo, lá, los, las. Então, perceba nos exemplos. Se eu tenho o verbo fiz e eu quero colocar o pronome o adiante dele, né? Depois dele. Eu vou retirar esse Z ele vai cair e o vai se transformar, vai figurar como lo. Então, a forma correta não é fiz o, mas fi-lo. Dizer a mesma coisa. Se eu quero tirar, eu vou ter que tirar esse R, finalzinho aí, vou colocar o pronome a depois, eu tiro o R e transformo o O em lá, o A em lá. Dizer mais a, dizer lá. O mesmo acontece de forma parecida acontece quando esses pronomes estão diante de sílabas nasais, ok? Então, verbos que terminam ou com M ou com ão, sempre, né, com sílaba nasal terminada em tio, essas sílabas elas vão expandir a sua nasalidade para os pronomes que vêm depois. E aí, o que acontece com esses pronomes? Eles vão figurar como no, na, nos, nas. Viram o, viram no. Perceba que aí a sílaba, essa representatividade da nasalidade, ela não desaparece como R, S ou Z. Ela permanece no verbo
Porém, essa nasalidade ela é estendida ao pronome que vem depois. Então, repõe mais o, repõe nos. Retém mais a, retém na. E assim por diante. Então, eu dei uma adiantadinha na explicação que já estava, né? No slide seguinte. Os pronomes oblíquos tônicos. Então, eles têm tonicidade, eles são mais fortes. Os pronomes oblíquos, tônicos, eles são normalmente precedidos de preposição, o que faz com que, obviamente, eles exerçam especificamente as funções de objeto indireto, ok? As preposições, normalmente, a, para, de e com. Por esse motivo, os pronomes tônicos exercem a função de objeto indireto nas orações. E os pronomes são mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, eles e elas. E aí eu já deixo uma dica que normalmente o aluno já me pergunta: Black, para um pouquinho aí, o ele, o ela, o nós e o vós não são pronomes pessoais do caso reto? Eles estão fazendo o que aí no meio dos pronomes oblíquos tônicos? É uma forma muito bacana e muito fácil de identificar se o pronome ele, ela, nós e vós é um pronome pessoal do caso reto ou um pronome pessoal do caso oblíquo, tônico especificamente, é saber a posição sintática. Por isso você precisa, né, se atentar à morfossintaxe desses pronomes. Se o pronome ele ou ela estiver ocupando a posição de sujeito da oração, ele só pode ser pronome pessoal do caso reto. Ela chegará cedo. Esse ela ocupa a posição de sujeito, logo é um pronome pessoal do caso reto. Agora, entreguei flores para ela. Esse para ela, o para é uma preposição. Esse ela está ocupando uma posição de objeto indireto. Então, ele não pode ser um pronome, ser classificado como um pronome reto, porque os pronomes retos só exercem função de sujeito ou predicativo. Logo, esse pronome é oblíquo tônico. Então, fique bastante atento a essa dica. Observe que as únicas formas próprias de pronome tônico são as primeiras pessoas, né? Me, e a segunda pessoa, ti. As demais repetem as formas dos pronomes pessoais do caso reto. Então, foi a observação que eu fiz no slide anterior. Vamos prosseguir aqui. As preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca pronomes pessoais do caso reto. Nos contextos interlocutivos que exigem o uso da língua formal, os pronomes costumam ser usados desta forma. Então, as preposições essenciais. Quais são as preposições essenciais? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, per, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. Sem, sob, sobre, trás. Essas preposições essenciais, elas normalmente, né, introduzem pronomes pessoais do caso, não introduzem pronomes pessoais do caso reto, tá? Então, veja aí. Não há nada entre mim e ti. Não se comprovou nada entre ti e ela. Não há acusações contra mim. Não vá sem mim. Esses pronomes, essas proposições são essenciais. Logo em seguida, eu terei pronomes pessoais do caso oblíquo, ok? A combinação da preposição com e alguns pronomes origina, né, as formas comigo, contigo, consigo, convosco e conosco. Tais pronomes oblíquos tônicos frequentemente exercem as funções de adjuntos adverbiais de companhia. Olha aí a morfossintaxe ajudando na hora da classificação desses pronomes. Né? As formas conosco e convosco são substituídas por com nós. Opa, fugiu aqui, vamos lá. São substituídas por com nós e com vós quando os pronomes pessoais são reforçados pelas palavras outros, mesmos, próprios, todos e ambos. Olha o exemplo.
você terá que viajar com nós todos e não conosco todos. Se eu for usar esses outros pronomes logo em seguida das formas conosco e convosco, eu não vou usá-las. Eu vou ter que usar as formas analíticas, com nós e com vós. Estávamos com vós outros quando chegaram as más notícias. Ele disse que iria com nós três, não conosco três. Fica até um pouco, né, feio, estranho essa forma. Dentro da classe dos pronomes pessoais, eu tenho também os pronomes de tratamento. Normalmente, esses pronomes de tratamento são chamados de pessoas indiretas do discurso, que manifestam, né, a chamada segunda pessoa indireta se manifesta quando utilizamos pronomes que, apesar de indicarem o nosso interlocutor, utilizam o verbo na terceira pessoa, tá? É o caso dos pronomes de tratamento. Então, também tem um quê aí de concordância quando eu uso o pronome de tratamento. E aí tá uma listinha dos pronomes de tratamento para você, né, tirar o seu print, né, pausar essa tela, copiar rapidinho, para poder colocar numa tabelinha, estudar esses pronomes de tratamento e as suas referências, tá? Vossa Alteza, príncipes e duquesas, Vossa Excelência, Vossa Eminência, Magnificência, enfim, e assim por diante. É importante que você tenha essas referências, né, de qual é o pronome de tratamento e qual é a referência desse pronome de tratamento e sua abreviatura também, porque isso é muito cobrado em questão de concurso, tá? Principalmente o concurso de vocês. Vamos para o segundo ponto, os pronomes possessivos, que indicam, como o próprio nome diz, indicam posse. A palavra, né, indica, eles também vão se relacionar às pessoas do discurso e vão indicar a posse, né, vão indicar o possuidor em relação à coisa possuída. Então, eu tenho os pronomes possessivos de primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Então, meu, minha e seus plurais, teu, tua e seus plurais, seu, sua e seus plurais são a primeira, segunda e a terceira pessoa dos pronomes do singular, dos pronomes possessivos. Nosso, nossa, vosso e vossa, seu e seus também estão presentes são as pessoas primeira, segunda e terceira pessoa do plural dos pronomes possessivos. Bom, para os pronomes possessivos, a gente vai falar, né, basicamente você precisa saber quais são os pronomes possessivos. Eles normalmente exercem a função de adjuntos adnominais dos substantivos, né, funcionando aí como um pronome adjetivo, sempre acompanhando os pronomes, os substantivos, os pronomes possessivos acompanhando os pronomes, os substantivos, melhor dizendo. Me confundi duas vezes. Os pronomes possessivos acompanham os substantivos. A terceira categoria de pronomes são os pronomes demonstrativos. Esses pronomes, eles são utilizados para explicitar, né, a posição do objeto em relação ao contexto de fala, tá? Essa relação ocorre sempre no espaço e no discurso, ok? Então, no espaço, no tempo e no discurso. Então, eu vou usar os pronomes demonstrativos para demonstrar, explicitar a posição de um objeto em determinado espaço ou a posição de um determinado fato em uma linha temporal. Ou também usar um pronome demonstrativo para fazer referência a um termo dentro de um discurso, de um texto, ok? Quais são esses pronomes? Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo e suas flexões de feminino, ok? Vamos lá para a utilização dos pronomes demonstrativos no espaço. Então, se eu quero indicar que um objeto está perto da pessoa que está falando a frase, eu vou usar o este, esta, isso. Compro este carro. Esse pronome indica que o objeto está perto da pessoa, né, que está falando.
Se eu quero indicar que o objeto está perto da pessoa que ouve a expressão, eu vou usar o esse, essa, isso e suas variações. Compro esse carro. O pronome esse indica que o carro está perto da pessoa com quem eu falo, afastado da pessoa que fala. E eu compro aquele carro. O aquele é usado quando eu quero me referir a um objeto que está longe dos dois interlocutores, longe da pessoa que fala, longe da pessoa que ouve a informação. E aí eu vou usar o aquele, aquela, aquilo e suas variações. No tempo, né, para indicar que um fato, né, refere-se que um fato mencionado é o presente, eu vou usar o este e suas variações. Então, este ano está sendo muito bom para nós. Então, significa que é o presente, o ano presente, 2020. Este ano que passou foi razoável. Esse ano refere-se a um passado bem próximo. Então, provavelmente 2019, 2018, um passado próximo. É difícil mensurar essa proximidade, mas a gente pode dizer que é no ano passado, no ano retrasado. Se eu quero indicar um passado mais distante, né, uma informação mais distante do tempo presente, eu vou usar aquele. Aquele ano foi terrível para todos nós. Então, eu posso dizer aí, 2002, 2005, uma temporalidade mais distante do tempo presente. Também, né, parecem como pronomes demonstrativos. O a diante, né, anterior ao pronome relativo que. Esse pronome, né, ele pode ser substituído, esse o a pode ser substituído por aquilo, aquela, aquele. Não vi o que disseste, não ouvi aquilo que disseste. Então, quando eu posso fazer essa substituição do o, a por aquilo, ou aquele ou aquela, eu tenho um pronome demonstrativo. Essa rua não é a que te indiquei, não é aquela que te indiquei. Outra categoria de palavras que também pode funcionar como pronome demonstrativo são as palavras mesmos e mesma e as formas no singular. Essas são as mesmas pessoas que procuraram ontem. O próprio e própria também, semelhante, tal e tais. Essas palavras também podem figurar como pronomes demonstrativos. Lembrando que os pronomes demonstrativos, eles normalmente acompanham o substantivo, logo funcionam como um pronome adjetivo. Quarta categoria de pronomes são os pronomes indefinidos. São pronomes, né, são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe uma ideia de vaga, de uma ideia imprecisa. Quando eu digo alguém entrou nesta sala, esse alguém, essa palavra alguém, ela apesar de ocupar a posição de sujeito, ela exercer essa função, ela dá uma ideia vaga dessa informação. Então, ela torna a frase imprecisa. Pronomes indefinidos se dividem em pronomes substantivos, algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano, nada, ninguém, outrem, quem e tudo, e os pronomes indefinidos que funcionam como adjetivos, acompanhando, né, substantivos, cada, certo, certas. Esses pronomes, eles são indefinidos, e mais funcionam como adjetivos. E aí, mais uma vez, uma tabelinha para você colocar em destaque aí nas suas anotações, quem são os pronomes, né, indefinidos no singular, masculino e feminino, no plural, e as suas formas invariáveis, né, e as formas variáveis no plural e no singular. Então tá aí alguns, né? Algum, nenhum, todo, muito, pouco, vário, bastante, tanto, outro, quanto, qualquer, quaisquer, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, algo. Esses pronomes, eles são todos, pertencem à categoria dos pronomes indefinidos. As locuções pronominais indefinidas, cada qual, cada um, qualquer um, quantos quer, quem quer, seja quem for,
todo aquele, tal qual, tal e qual, tal ou qual, um ou outro, uma ou outra. Então, né, são locuções pronominais indefinidas. Black, o que são locuções? Tudo que eu chamo na língua portuguesa de locuções são duas ou mais palavras exercendo ou funcionando como uma classe gramatical. Nesse caso, né, funcionando como pronomes indefinidos. Cada um escolheu o vinho desejado, cada um uma locução pronominal indefinida. 5, a gente tem a categoria dos pronomes relativos. Essa categoria é bem interessante porque, além de você entender o funcionamento dos pronomes indefinidos, você também precisa saber um pouquinho de sintaxe do período composto. Se você lembra um pouquinho das orações subordinadas adjetivas, você provavelmente já deve ter visto alguma coisa sobre os pronomes relativos, porque esses pronomes, eles que introduzem as orações, eles que encabeçam as orações adjetivas e vão exercer funções sintáticas específicas dentro dessas orações adjetivas, tá? A gente não vai se estender tanto aqui nessas funções sintáticas, porque na aula de orações subordinadas adjetivas você vai ter tudo isso bem destrinchado, bem esmiuçado, bem detalhadinho, ok? Então aqui você vai apenas classificar e conhecer os pronomes relativos, tá? Nível de conhecimento, e aí, mais à frente, você vai ver as funções sintáticas em detalhe. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outro. Esse que, né, é o pronome relativo. E o que o pronome relativo, então, faz? O pronome relativo é um pronome referencial. Ele sempre vai se referir ao substantivo que veio antes, né? Ele tem uma relação um pouquinho diferente dos outros pronomes. Nos pronomes pessoais, eu acabei de falar, né? Pronomes pessoais, demonstrativos, indefinidos, ou eles substituem ou eles acompanham. Mas os pronomes relativos, eles não vão nem substituir nem acompanhar. Eles vão exercer funções sintáticas específicas dentro dessas orações, fazendo referência a termos anteriores, a substantivos anteriores, ok? Então, quem são os pronomes relativos? Que é um chamado pronome universal, o qual, cujo, quantos, quem, onde, né? E tem aí a tabelinha das variáveis, masculino, feminino, plural e singular, e os pronomes relativos invariáveis. A penúltima, né, categoria de pronomes são os pronomes interrogativos. Dentro dos pronomes interrogativos, como o próprio nome diz, né? Eles vão ser usados na formulação de perguntas diretas ou indiretas. Assim como pronomes indefinidos, eles sempre vão fazer referência à terceira pessoa do discurso. Quem são esses pronomes? Que, quem, qual e quando. Percebam que eu acabei de falar do que, do qual e do quem, que estavam lá na tabelinha dos pronomes relativos. Porém, se esses pronomes estiverem encabeçando uma interrogação direta ou numa interrogação indireta, esses pronomes serão classificados como pronomes interrogativos. Quem fez o almoço? Esse pronome, ele é um pronome interrogativo, que está na interrogativa direta. E aí, eu já falei com vocês, né, sobre a diferença entre pronomes substantivos e pronomes adjetivos, mas não custa nada recapitular essa informação. O que eu chamo de pronome substantivo? São aqueles que substituem, né, ocupam o lugar de um substantivo. Nem tudo está perdido, nem todos os bens estão perdidos. Então, a palavra tudo, o pronome tudo, ela está ocupando a posição de um substantivo. Logo, ele funciona como um pronome substantivo. Aquilo me deixa alegre. O pronome aquilo ocupa a posição de sujeito, ocupa a posição de um substantivo. Logo, é um pronome substantivo. E os pronomes adjetivos são aqueles que acompanham o substantivo, de certa forma, qualificando, caracterizando. Este moço é meu irmão. O este está acompanhando o substantivo moço, logo é um pronome adjetivo. Alguma coisa me deixou alegre. O alguma está acompanhando o substantivo coisa. Ok? Então, é isso, né? A gente fez aí todas as categorias dos pronomes,
né? Esmiuçamos aí cada um dos detalhes das funções sintáticas que eram necessárias para entender, né? Essa classe é uma classe extensa, mas a minha dica é: faça exercícios. Quanto mais exercícios, mais vocês vão entender essa classe gramatical. Qualquer outra dúvida, eu tire na sua aula ao vivo com o professor da sua turma. Até a próxima. Tchau, tchau.